Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus, que igreja linda, né, pastora? Bastante povo mesmo, que igreja maravilhosa. Acredito que Deus está com os ouvidos atentos a este lugar. A tua oração, o teu clamor já chegou até o trono da graça. Mas se ainda você não sentiu a presença do Espírito que está neste lugar, não desista, não desanime. Até o final deste culto, Ele vai te pegar, Ele vai te tocar, Ele vai te transformar, Ele vai renovar a tua esperança, Ele vai renovar o teu ânimo, Ele vai te entregar nas mãos força e vitória. Mas não desiste. A vitória é para aqueles que persistem, para aqueles que não desanimam, mas para aqueles que olham e avante vão, em nome de Jesus, amém? Amados, enquanto vocês estão em pé, eu gostaria que abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Não quero me demorar muito, me alongar muito. No entanto, vamos ver o que Deus tem para nós esta noite, através da sua palavra. Segundo livro de Reis, obrigado, meu irmão. No capítulo 8, versículos 15, 16 e 17. Segundo Reis, capítulo 6, aliás, é capítulo 6, meus queridos, falei 8, né? Capítulo 6, versículos 15, 16 e 17. Está bem pertinho aí, né? Amém? Segundo livro de Reis fica bem pertinho aí, tá? Fica depois do primeiro. Achou o primeiro, está no caminho. Amém? Vamos lá. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Pedimos, Pai, revela a tua palavra sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que a melhor coisa que temos, Pai, é caminhar sobre uma direção do Senhor. Tira os agravos dos nossos ouvidos, meu Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos não ouvir, mas ver o teu mover, ver a tua ação, Pai querido, no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar assento, amados? Quem estava no dia que eu preguei, não lembro que dia foi que eu preguei, um domingo, foi pregado sobre Elias, o antecessor de Eliseu, pai e professor de Eliseu, pai espiritual, professor de Eliseu. Elias estava num período difícil, pois ele profetizava no tempo do rei Acabe. O rei Acabe se casou com Jezabel, filha do rei de Sidom, e junto com ela, como eu preguei naquele dia, vieram as cargas negativas junto ali, todo o poder maligno do Deus chamado Baal e da deusa chamada Aserá. E ali colocaram sobre Israel todo este jugo, todo este peso, e Elias estava nesse contexto profetizando. Deus nunca levanta profetas em tempos de bonança. Deus levanta profetas em tempos de crise, porque é a hora que o povo precisa. Elias se sentiu, depois de uma grande luta e um avivamento na vida dele, se sentiu desanimado, precisou fugir, no seu contexto de desânimo, fugiu da Jezabel, mas Deus o encontrou ali na caverna, e da caverna Deus manda ele ungir Eliseu, que seria seu sucessor. Ele vai e unge Eliseu. Então Eliseu não nasce num período de bonança. Eliseu não nasce num período de tudo vai bem.
Eliseu nasce num período de perseguição. Elias, o profeta do fogo, tinha desanimado. O profeta do fogo tinha fugido de Jezabel. Mas agora ele coloca Eliseu neste mesmo contexto. Eliseu nasce nesse contexto de perseguição ferrenha. Mas as perseguições são para nos forjar. As perseguições nos tornam fortes, nos tornam pessoas que resistem, não pessoas desanimadas, não pessoas desalinhadas, não pessoas que caem por qualquer coisa, mas que resistem todas as ciladas. A própria Bíblia mesmo diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de resistência, quem é que ele vai resistir? Qual a luta que ele vai conseguir vencer? Qualquer vento, ele vai pegar uma gripe. Qualquer mudança de clima, ele vai cair em cama, porque não tem resistência alguma. Mas o profeta Eliseu nasceu num tempo de resistência. O profeta Eliseu continua agora o legado de Elias, ali no reino do norte, e ele continua as sucessões de reis de Acabe. Não mudou nem o rei, quanto mais a perseguição. Os mesmos sucessores, os mesmos reis continuaram, porque a Bíblia fala que havia uma dinastia de Onri, que eram 9 reis, que passaram por ali. Onri era pai de Acabe. Agora Eliseu está reinando, Eliseu aliás está de profeta, está profetizando, em um período em que o filho do rei Acabe é rei, o rei chamado Jorão, ou Jeorão. Então Eliseu está no mesmo caminho de Elias, sofrendo as mesmas consequências, não mais de Jezabel agora. Jezabel já está morta, mas o seu legado continua, porque Israel continua ainda adorando a Baal. Israel ainda não se voltou a Deus. Israel em nenhum período se voltou a Deus. Os profetas tinham um papel fundamental: convencer o povo a se arrepender dos seus pecados. Mas tamanha era a idolatria que não tinha essa possibilidade. O povo não conseguia se arrepender, porque a idolatria estava no sangue daquela nação, estava no sangue daqueles judeus, daqueles homens que Deus tinha separado como nação. Mas hoje eles desonravam a Deus, ou naquele tempo eles desonravam a Deus. Quando a pastora falou, este ano é tempo de honra, é um ano de honra, quem dera Deus fosse honrado uma única vez por aquela nação. Se passaram mais de 20 reis sobre Israel, e nenhum deles honrou a Deus, nenhum daqueles reis adoraram ao Senhor. Em contraste, neste mesmo período, no reino do sul, em Judá, reinava Josafá. Josafá, sim, este era temente a Deus, mas não ficou muito, logo saiu e entrou também o cunhado de Jorão, casado com a irmã chamada Talia, filha de Acabe, que também reinava no reino do sul. Então fechou-se o cerco de maldade em toda a nação de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Neste contexto, eu quero agora colocar Geazi, que é o personagem desta leitura que nós fizemos agora. Deus coloca profeta, e Deus coloca rei. Rei não é sobre profeta, profeta é sobre o rei. O rei não pode andar pelas suas palavras, mas anda pelas palavras do profeta. O mundo não deveria andar pela palavra dita pelo mundo, o mundo deveria andar pela direção da igreja. Mas a igreja está enfraquecida, e não tem o poder, a influência mais, de influenciar os nossos governantes. Agora o profeta Eliseu está tentando influenciar o rei, para que se volte a Deus. Mas antes do profeta, tem o servo. Agora nós vamos entrar no contexto do servo, Geazi, que é o que Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos dele. Por quantas vezes você acompanhou um profeta e você não conseguiu ver o que ele via? Por quantas vezes você saiu com a pastora, andou com a pastora em alguns lugares, que sabe orar, a pastora em alguns lugares, e a pastora falava alguma coisa e ficava, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Porque muitas vezes o servo, ele só tem o coração de servo mesmo,
ele só faz aquilo que lhe é ordenado fazer, ele não consegue ir um pouquinho além, ele não está preocupado na intimidade que o profeta tem com Deus, que ele deveria ter também, mas ele ter a intimidade com o profeta, que é interessante e é importante, mas não supre a intimidade para com Deus. Geazi teria que ser o sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi de Elias, mas Geazi se perdeu, mas não foi por falta de exemplos, não foi por falta de viver milagres junto com Eliseu. Se nós olharmos ali depois que Eliseu recebe porção dobrada, possivelmente Geazi estava em todas aquelas ações de Eliseu, em todas aquelas ações, mas eu quero citar uma específica, como Geazi era atuante no ministério de Eliseu. Mas ser atuante não quer dizer que é espiritual. Muitas vezes nós fazemos uma obra perfeita até aos olhos do homem na igreja, somos atuantes, participativos em tudo, estamos lado a lado com a pastora, com o ministério pastoral, trabalhando, mas não somos espirituais, vivemos o terreno e não o espiritual, não estamos focados naquilo que está acima, no plano mais alto, estamos focados naquilo que está no plano terreno. Geazi estava neste contexto. A Bíblia diz que o profeta passava sempre em frente a uma casa de uma sunamita, em Sunem, e aquela sunamita olhou e falou: este homem é um homem de Deus, vejo que este homem é profeta, é um homem de Deus. E ela logo se preocupou e preparou um cantinho, para que Eliseu, toda vez que viesse a Sunem, pudesse chegar, descansar e ficar à vontade. Acredito que ali Geazi já estava atuante quando ela constrói o quarto. Eu acho que Geazi já foi ali organizar, não, deixa a mesa aqui, deixa a cadeira ali, porque o profeta gosta assim, assim, né? Geazi conhecia o profeta, conhecia os gostos do profeta. Depois de tudo preparado, a Bíblia diz que Eliseu ficou pensando, nós podíamos fazer alguma coisa para essa mulher é tão bondosa, tão generosa, vamos fazer alguma coisa. Aí manda chamar a mulher chega, Geazi fala: o que eu posso fazer por ti? Ela falou: não precisa fazer nada, eu tenho tudo, eu sou bem vista na sociedade, né? Sou influente, moro entre os meus, está tudo certinho, tudo tranquilo. Eliseu não ficou conformado, ele falou: deve ter alguma coisa para se fazer, para a vida dessa mulher. Aí entra Geazi entra e diz assim: eu vi que essa casa é vazia, só tem o casal, só o homem e a mulher. Olha, ele é perceptivo, ele consegue perceber as coisas, ele consegue fazer leitura, ele é um bom cara, mas ele precisava do plano espiritual, só que ele estava preparando um terreno, do qual ele via que o profeta dominava, e ele estava ajudando, mas de olho no que o profeta tinha para dar. O profeta falou: é bom, traga ela aqui. E o profeta lança uma profecia sobre a vida da sunamita, e ela tem um filho, mas esse filho, passado algum tempo, o que aconteceu com esse filho? Adoeceu e morreu. Agora entra Geazi de novo, a mulher vai ter com o profeta, encontra Geazi, já vem correndo, né? Está tudo bem contigo? Ela vai: tudo bem, está tudo bem. Não é com o Geazi que ela quer conversar, é com o profeta, que é o profeta que colocou a bênção na mão dela. Mas chega lá, o profeta fala: Geazi, pega o meu bordão, vai até a casa da sunamita, coloca o meu bordão sobre o menino. Geazi foi. Nós precisamos entender que aquilo que é unção de alguém é daquele e não nosso, porque se nós não andarmos na mesma visão, se não andarmos na mesma unção, no mesmo focar no mesmo ministério, não vai acontecer. Podemos estar junto dia após dia, todos os dias fazermos as mesmas coisas, mas se não tivermos a visão do nosso líder, daquele que está conosco nos ensinando, nós estamos apenas prestando um trabalho. E era o que Geazi fazia, ele apenas prestava um trabalho. Mas já pensou se aquele menino ressuscita nas mãos de Geazi? Geazi não tinha nada espiritual. Se Deus usa o bordão de Eliseu para ressuscitar o menino, Geazi se torna eu sou o cara, eu sou o cara. Nós vivemos hoje
um período tão perigoso, que Deus, Ele ainda continua agindo, mas nós vemos tantas pessoas atraindo glória para si, tantos Geazi espalhados mundo afora, que não consegue atribuir a Deus a glória, a honra. Deus faz o milagre, o profeta leva a honra. Deus faz a obra, o profeta leva a honra. O profeta é o instrumento, o machado não é maior que o lenhador. O machado é apenas a ferramenta, o lenhador é quem coordena ele. O lenhador é quem decide aonde vai bater o machado. O lenhador é quem decide para que lado a árvore vai tombar e não o machado. E nós tirar da glória de Deus. Hoje nós não vivemos muitos milagres na obra do Senhor. Hoje nós não vivemos muitos milagres na casa de Deus, porque nos achamos superiores, porque não conseguimos nos colocar na posição de alguém que tem a unção, que tem o poder, mas acima de tudo só tem isso por causa da graça do Senhor. Paulo diz: a tua graça me basta. Paulo entendia que tudo o que ele fazia não era por ele, mas era por causa da graça, era por causa da misericórdia. Se Geazi opera aquele milagre, ele não atribuiria nem ao profeta, nem a Deus, porque ele não era espiritual. A Bíblia já diz assim, né? O espiritual entende das coisas espirituais, mas o carnal não. Então, se o carnal, porventura, é tocado por o espiritual em alguma área, ele não se tornará espiritual por isso, mas a carne dele prevalecerá, porque ele é carnal, ainda que ouve pelo Espírito, mas a carne vai falar mais alto. A gente vê muitas pessoas falando muito, e pregando muito bonito, e fazendo coisas grandes, mas tudo pela carne. Pastor, mas é possível? Claro que é. A Bíblia diz assim, que chegará um tempo em que o inimigo, ele, se possível for, enganará até os salvos. Então a obra pode acontecer sim, mas cabe a nós termos os olhos abertos e atentos, para que Deus possa operar, e continuando operando, porque o inimigo não pode ter liberdade em nosso meio. O inimigo não pode fazer uma obra, entre aspas, para ganhar um povo, para ganhar o nosso coração, para ganhar a nossa carisma, o nosso carinho. Nós não temos que dar ênfase para o inimigo. Alguém fala para mim, falou esses dias, né, falando assim: não, mas a mesa branca ela cura. Cura sim. Ela cura com a direita e tira com a esquerda. O inimigo não faz o bem. O inimigo não pratica o bem. Não há bondade no inimigo. Não há, assim como não há mal em Deus, não há bondade no inimigo. Ele pode até operar algum milagre entre aspas, mas com a direita e a esquerda tirando. Quem pode fazer o bem durante o dia e o mal durante a noite? Pode sair água doce e salgada da mesma fonte? Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você adora a Deus, ou se adora o inimigo. Não se consegue adorar a dois senhores. Ou há de honrar a um e odiar o outro. Ninguém consegue alegrar dois senhores. Geazi, nesse contexto todo, andando com Eliseu, ele viu ali todos os milagres. O milagre do azeite. Ele viu ali quando foram fazer o cozido e lançaram ervas venenosas na panela. Ele participou de todos os milagres ativamente. Da sunamita que eu falei, que é o que ele estava mais ativo, participou de todos. Nem por isso deixou, nem por isso ele se tornou espiritual, nem por isso ele se tornou um sucessor de Eliseu. A nossa caminhada tem que ser marcada por oração, por leitura e por cobertura de Deus. Pedir entendimento, pedir discernimento, pedir para que Deus revele ao nosso coração quando o nosso ego está muito alto. Pedir a Deus que tire toda a nossa altivez, tudo aquilo que planejamos muitas vezes pelo nosso caráter fracassado, porque o homem tem um caráter deformado. Planejamos muitas vezes por nós mesmos e atribuímos isso a Deus, dizendo que Deus está fazendo obra. Deus, quando faz a obra, Ele faz por completa. Deus não pega um aleijado das duas pernas e cura uma, Ele cura as duas, ou não cura nenhuma. Deus não faz meio milagre, Deus faz o milagre por completo. A ação de Deus é completa. A Bíblia diz que nós temos que viver a plenitude. Plenitude é o quê? Ser cheio.
ser cheio, porque Deus não é Deus de metade, Deus não é Deus de poucas coisas. Em outras palavras, Deus não é Deus de pouca ideia. Ali nós vemos daí que o rei da Síria estava em guerra com Israel, e ele planejava ataques, planejava emboscada para o rei de Israel, o rei Jorão. Só que o que ele planejava no oculto, lá no seu quarto, o profeta ficava sabendo, e o profeta mandava avisar, mandava Geazi, vai lá, avisa o rei Jorão, que evite descer em tal lugar, porque tem uma emboscada ali. E o rei da Síria ficou maluco com essa ideia, e queria saber quem é que estava contra eles. Daí falaram, é o profeta Eliseu. E então ele manda localizar o profeta, e manda capturar o profeta. Aí nesse contexto entra este versículo que nós lemos. Chegam lá multidões de soldados sírios, e cercam todo o Monte Carmelo, toda a cidade, para capturar Eliseu. Aí chega de manhã, o servo, sem unção, chega de manhã, bem cedo, diz a Bíblia, o servo, sem espiritualidade nenhuma, uma posição de destaque, servo de Eliseu, o profeta Eliseu, mas apenas um servo, raso, levanta de manhã e daí dá uma olhada, opa, se assusta com todos aqueles soldados, com todo aquele exército, e ele fala, ah, meu Senhor, o que faremos? Tipo assim, está perdido, estamos perdidos. Quantas vezes alguma situação nos colocou assim, pastor Diego? Quantas vezes nós olhamos para alguma situação e falamos, não vejo solução, estou perdido, não vou conseguir sair dessa, todas as vezes sair, mas dessa não, para ver como nós temos uma mente tão fraca, uma visão tão pequena. Quantas vezes Deus nos deu livramento, quantas bênçãos Deus nos deu, quanto milagre Deus fez, às vezes, algumas vezes até não na nossa vida, mas na nossa volta, nos nossos amigos, nos nossos irmãos, nos nossos familiares. Mas quando entramos nessa situação, nós falamos, e agora? E agora? Está perdido, o que faremos? Esquecemos rapidamente o que Deus tem feito. Há pouco eu conversava com o irmão Giovanni, que o ano passado, o ano que se passou foi um ano maravilhoso, foi um ano bom. Este ano eu tenho expectativa de melhor, mas se for igual ao do ano passado, já está bom, já está uma maravilha. Mas criamos expectativas, porque cremos num Deus que cada vez faz coisas maiores em favor daqueles que cada vez creem mais. Porque as obras que Deus faz em nossa vida, elas são do tamanho da nossa fé. Elas são exatamente do tamanho da nossa fé. Se cremos pouco, então a obra é pouca, o milagre é pouco. Mas se cremos muito, então grandes coisas fará o Senhor em meio ao seu povo. Certo pai chegou diante de Jesus e falou, tu podes curar o meu filho? Jesus falou, ó, se tu crer, aí ele falou, ó, me ajuda na minha pouca fé. Ele tinha fé, mas era pouquinha. Então se pedirmos a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo sabendo dos milagres que Deus fez, mesmo sabendo de tanto agir do Senhor, se ainda assim nos colocarmos diante de Deus e dizer, Senhor, essa situação está difícil, eu não estou conseguindo ver mais nada, até estou incrédulo, Senhor, me ajuda na minha pouca fé, sei que o Senhor já fez, sei que o Senhor ainda faz, e sei que o Senhor pode fazer, mas a situação está tão difícil. Deus não é um Deus incompreensível, mas muitas vezes nós jogamos a toalha, e já não tem mais jeito, nem lutamos, não queremos mais lutar. Tem gente que até decreta o seu fim, tem gente que diz, eu com 50 anos já vou morrer, não chego aos 60, não, a minha vida está tão terrível, que com 40 anos já é um milagre. Que fé é essa, gente? Que fé é essa? Uma fé que não é capaz de mover nada. Nós temos que crer. Fé já é algo que vai contra aquilo que os olhos veem.
Fé já é algo que vai contra o que a sociedade espera. Fé é algo praticado por pessoas que creem em Deus. E como vamos dizer que cremos em Deus, se qualquer vento nos derruba, se qualquer barreira já é um empecilho para não prosseguirmos? Não falo de ti, falo de mim, que muitas vezes nós olhamos para baixo e não temos força alguma para levantar o queixo e olhar para cima. Sabe, muitas vezes nós andamos que nem porco, né? Só olha para baixo, né? Só olha para o chão, o porco não olha para cima, né? Deus nos chamou para ser libertos, para crer, para desafiar mesmo, para desafiar. Virão lutas, sim, virão lutas, mas cada luta que vier, vai ser para nos forjar, a vencer ela e dizer: Senhor, estou apto para a próxima, manda. Mandar nada, né? Se mandar, muitas vezes Deus falou: não vou nem mandar, essa aí já derrubou, se vier uma maior que essa aí, eu vou ter que recolher, né? Se vier uma maior que essa aí, vai ter que ocupar a cadeira, já que está, né, Daniel? Vou ter que tirar mais cedo da terra. Nós não podemos ser crentes de Geazi, que vê todo o mover, vê todo o agir, mas não consegue ver o livramento, não consegue ver o livramento. Ele olha e fala para o profeta: e agora o que nós faremos? Tipo assim, morremos nós dois, abraçados aqui, vamos nós dois para a cadeia agora, não vai ter mais jeito. Ele estava com o profeta, gente. Às vezes alguém sai com a pastora e fala: pastora, não tem mais jeito. Está com a pastora, gente. Olha uma mulher de fé. Gruda na pastora. A pastora tem fé, né, pastora? Gruda na pastora. Você não aprendeu nada ainda com ela, pelo menos gruda com ela. Saiba assim, ó, eu não tenho fé suficiente, mas eu estou em boa companhia, porque tem alguém que vai interceder, e Deus vai me livrar por causa dela. Deus vai me livrar por causa do profeta. Deus vai me livrar porque Ele ama o profeta. Abraão começou a interceder por Ló. Ele começou a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele não estava interessado na cidade, ele estava interessado em Ló, e Deus estava disposto a livrar a cidade por causa de Abraão. Então, se você encontrar alguém como Geazi, que consegue ver as coisas materiais, mas não consegue ver as espirituais, comece a orar por ele, comece a interceder por ele. Lembre que se você consegue ter visão espiritual, é porque Deus te chamou para ser profeta. Deus não te chamou para ser qualquer um, mas para ser alguém que vai dar direção, alguém que vai dar cobertura, alguém que vai orar, que vai crer que Deus vai entrar com provisão. E se você ainda não está vendo, comece a pedir para o profeta, peça por irmão da direita, do irmão da esquerda, para a irmã: ora por mim, eu estou com a visão tampada, ora para que Deus abra as minhas vistas, eu preciso ver esses anjos, eu preciso ver esse exército celestial, eu preciso ver essa provisão de Deus. Não é feio você pedir a oração, não é feio você pedir ajuda, feio é você caminhar dia após dia, numa caminhada que muitas vezes não está te levando a lugar nenhum. A própria Bíblia diz assim em Apocalipse, que aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Então, se você está num caminho para servir a Deus, procure fazer com todo o zelo, pedindo para que Deus te dê libertação total de todas as dependências malignas, para que você consiga ver aquilo que é espiritual, para que não perca o seu tempo, mas viva para a honra e a glória do Senhor. Não adianta nós gastarmos a nossa vida em algo ilusório. Ou você vive para viver mesmo para Cristo, ou vive para o mundo, mas viva. A Bíblia diz que nós só temos uma vida, e nós nessa terra, e nós temos que escolher para vivê-la, e vivê-la bem. Mas lembre-se, para viver para Cristo, para viver para o reino, você não pode viver sozinho. Você foi chamado para suprir necessidade do teu irmão, da tua irmã. Você foi chamado para interceder, para abençoar na oração, na visão, na palavra, no ensino, na cobertura. Você foi chamado para poder gerar no reino. O reino não é individual, o reino não é individualista. Por isso já chama-se reino, porque todos aqueles que entram para o reino, eles entram para somar.
Eliseu ora, pede a Deus: Senhor, abre os olhos do moço. E o que o moço vê naquele momento? Ele fica assombrado. Ele tinha uma caminhada com Eliseu, mas agora ele fica abismado. Meu Deus, quantos soldados celestiais, carros de fogo, anjos, cavalo. Ele viu o exército inteiro dos céus ali, mas ele já tinha uma caminhada ferrenha com o profeta. Ele viveu tantos milagres, tantas coisas lindas com o profeta, mas ainda não tinha vivido o sobrenatural de Deus. O que você viveu de sobrenatural de Deus? O que você tem para compartilhar com a igreja, com os irmãos? Será que você tem para compartilhar? Eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 20 anos de cristão, e o que você tem para compartilhar do reino de Deus? O que Deus já tem te mostrado? O que você pode falar? Tem gente que tem 30 anos de crente, mas não conhece a Bíblia. Como é que vai conhecer o reino? Né, pastora? Tem gente que tem 20, 25, 30 anos de crente, mas não consegue achar o livro de Gênesis. Abre em Gênesis, a pessoa está lá no Apocalipse. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade está na Bíblia. A verdade está no livro mais vendido no mundo, chamado Bíblia Sagrada, um conjunto de livros que Deus escreveu e deixou. Deus mandou escrever e deixou para nós sermos guiados e direcionados por ela. O próprio Jesus mesmo diz assim: vocês cuidais para que nela tenha vida eterna, porque ela testifica de mim. Ler a Bíblia, a Bíblia tem o poder de abrir a nossa visão espiritual. Por que as pessoas vêm para Cristo? Quando elas começam a ler a Bíblia? Porque o pastor pregou? Porque a pastora pregou? Não, porque o pastor, a pastora ensinou a ler a Bíblia. A Bíblia tem o poder de abrir os olhos espirituais. A Bíblia tem o poder de fazer cair as escamas espirituais e libertar a pessoa. A Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é o pastor, não é a pastora, é a Bíblia que diz. Agora o servo fica todo feliz da vida. Estou vendo. Meu Deus, quantos soldados, quantos cavalos de fogo, quanta charrete, né? Os carros de fogo. Ele fica abismado. Quando nós nos achegamos a Deus, nos achegamos a Cristo, meu Deus do céu, que novidade na nossa vida, né? Que novidade na nossa vida. Nós saímos pregando para os postes, pregando para os auau, para os miau, pregando para todo mundo. Nós queremos converter todo mundo, porque Deus abriu a nossa vista, e nós começamos a ver coisas extraordinárias. Tem gente que vê demônios, tem gente que vê anjos, tem gente que vê isso, vê aquilo, mas a pessoa está todo espiritual. Quem dera as nossas vistas permanecessem abertas o tempo todo de cristão. Quem dera os nossos olhos não se fechassem. Quem dera o nosso desejo pela palavra não se apagasse. Quem dera a lamparina da nossa alma, ela não se apagasse, e nós continuássemos dia a dia lendo a Bíblia, e tivéssemos gosto pela palavra de Deus todos os dias. Mas não é uma verdade, não é uma realidade. Tanto que Geazi, depois de ver tudo isso, a Bíblia vai falar. Vocês vão olhar na Bíblia e vai falar: pastor, mas não é verdade, isso aconteceu antes, tal. A Bíblia, a escrita não está em ordem cronológica, tá, gente? Então, você vai ler ali, estão umas coisas antes ou depois, porque ela não está em ordem cronológica dos acontecimentos. Mas a Bíblia vai falar ali que logo, o rei da Síria manda Naamã para Samaria, para ser curado da lepra. Naamã, ele tem uma bênção para receber, mas ele tem uma revelação para trazer a Samaria também. Sabe, um milagre de alguns irmãos pode trazer uma revelação desagradável, muitas vezes no meio do povo. Naamã foi lá,
O profeta Eliseu deu uma ordem para ele, ele foi, fez tudo segundo o profeta Eliseu falou. E ele tentou pagar o milagre, mas milagre de Deus não se vende. Cura de Deus não se vende. Deus não faz nada por dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Deus não faz nada em troca, Deus não precisa trocar nada. Ele é dono de todas as coisas. O profeta Eliseu rejeita o pagamento de Naamã. E quando ele rejeita o pagamento de Naamã, vem uma revelação. O servo, que já tinha as vistas abertas, mas não vigiou. O servo que já tinha visto o espiritual, o sobrenatural, parou de ver. O servo que tinha visto o que era celestial na terra, agora tem as suas vistas tampadas. Por quê? Porque agora aflora do seu coração aquilo que sempre esteve ali. Quando eu falei da sunamita, ele já tinha visão, porque o plano dele sempre foi terreno. Agora isso aflora o coração dele. Quando o profeta rejeita o pagamento, ele fala, mas não pode. O profeta está rejeitando tudo isso, é muito dinheiro. Dá para comprar Samaria inteira, dá para comprar metade do Reino do Norte. Estou só supondo aqui, tá, gente? Não vai procurar na Bíblia ali, não está isso aí lá, tá? Só supondo aqui que Geazi fala assim, nossa, mas eu trabalhei tantos anos para o profeta, sou um servo fiel, e de fato era fiel, até então, e o profeta rejeita todo esse dinheirão aí, a gente podia comprar até o rei, trazer um rei para casa, podia ter um rei particular, né, colocar um rei dentro de cada sala, né, Daniel? Mas o profeta rejeita, porque ele não vivia do espiritual. O servo não vivia daquilo que era espiritual, ele só conseguia ver o plano físico, ele só conseguia ver aquilo que ele podia tirar de proveito, aquilo que podia dar uma vida melhor para ele nessa terra. E a nossa vida nessa terra tem que ser boa, mas se não for boa e tiver a presença de Deus, está valendo. Não tem o dinheiro, tem a presença de Deus? Tem tudo. Não tem o que comer hoje, tem a presença de Deus? Está tranquilo, faz jejum, vai crescer espiritualmente. Com Deus não se perde. O próprio profeta falou para ele, não se preocupe, os que estão com nós são maiores, os que estão com nós são superiormente, muito mais. Geazi não guardou isso no coração. Quando nós não guardamos os ensinamentos na nossa vida, nós vamos cair em algum lugar. Quando tudo aquilo que nós ouvimos e não praticamos, não guardamos, apenas engavetamos no nosso coração, ali na frente vai fazer falta isso. Nós vamos cair por causa disso. Geazi esqueceu que ele já tinha visto aquilo que não faz parte da terra. Geazi esqueceu que nós vivemos na terra, mas não vivemos para este propósito, mas para um propósito maior. Ele esqueceu disso. Ele focou naquilo que os seus olhos estavam vendo, os seus olhos físicos, porque os nossos olhos, eles olham, a Bíblia diz, para aquilo que engoda o nosso coração, porque os olhos do homem é como o coração, ele é enganoso. Os olhos, ele procuram justamente aquilo que a nossa carne deseja. Por isso o homem cristão, a mulher cristã, por isso nós não podemos olhar com olhares físicos, nós temos que olhar com olhares espirituais, porque o espiritual nós tiramos proveito para crescimento, e os olhos físicos traz morte muitas vezes para a nossa alma, traz morte para o nosso espiritual. Geazi, agora ele estava olhando novamente com seus olhos físicos, ele esqueceu de tudo que Eliseu tinha ensinado ele, e ele estava atraindo a morte para ele. Naamã estava em festa, estava todo feliz da vida, porque ele estava com uma pele, segundo a Bíblia, que nem bebê, uma pele lisinha. Imagina que, não, a Bíblia não fala a idade de Naamã, ele era um comandante de guerra, imagina que ele estava lá para cima dos 40, 50, né? Imagino que sim. Imagina com a pelezinha de bebê, né? Vai viver mais uns, joga mais 100 em cima. O cara não era do povo de Deus, e ganhou ali certamente longevidade de vida, né? Se tornou novinho, mas aquele que era para viver o plano de Deus, agora ele é atraído pela maldição de Naamã. Por quê? Porque ele olhou com os olhos, ele cobiçou no coração
aquilo que o profeta rejeitou. Ele esqueceu que se o profeta rejeitou é morte. Ele esqueceu que se o profeta falou não, é porque é morte. Quando o profeta te disser, não vá, vá segundo a palavra de Deus, faça segundo a palavra do profeta. Faça segundo a palavra de Deus, porque o profeta tem direção, o profeta tem visão, o profeta tem unção de Deus para nos direcionar. Geazi cobiça aquilo que o profeta rejeitou. Naamã está indo embora. Geazi fala, não, espera aí. Eu tenho que tirar um proveito dessa situação. Não pode, o profeta não quis, mas eu tenho que pegar uma parte dessa, eu tenho que pegar uma fatia desse bolo, eu tenho que pegar um pedaço desse bolo, eu vou lá. E correu atrás de Naamã. Naamã viu de longe, parou o carro e veio de encontro com ele. O que tu quer mesmo? Aí, além do pecado da cobiça, da ganância, qual foi o outro pecado que Geazi comete ali? A mentira. O profeta mudou de ideia. Eliseu mudou de ideia, acabou de chegar uns discípulos de Efraim, e estão precisando um pouquinho lá, então daí ele mudou de ideia. Se o senhor puder dar aí algumas roupas de festas aí, uns quilinhos de prata aí, só para suprir a necessidade deles. Mentira, o profeta já tinha rejeitado, o profeta sabia que ali era morte, porque era barganha, o profeta entendia que não podia se corromper, porque quando se vende um milagre se corrompe, quando vende um milagre corrompe a alma, quando vende um milagre corrompe o espiritual, porque daí, quando a Síria vem contra Israel, ela diz, não devemos nada para Samaria, nós não devemos nada para Israel, por quê? Porque nós compramos. Mas Naamã foi curado pelo profeta, sim, mas nós pagamos o profeta, não foi de graça. Deus não cobra nada de ninguém, para ninguém depois dizer assim, não, eu fui abençoado por Deus, mas eu paguei Deus foi pago, ele fez porque ele recebeu. Então o profeta sabia do que estava fazendo, mas o ceguinho, aquele sem visão espiritual, que voltou ao lodo de novo, não, ele queria, a ambição dele falava mais alto, e ele agora comete uma mentira. Aí ele volta com o servo de Naamã, levando aquelas mercadorias, depois se apresenta diante do profeta, e o profeta, tu estava onde? Não, nem saí, estava por aqui mesmo, mentindo de novo. Aí o profeta diz assim, por acaso, meu coração não estava contigo, quando o homem desce do seu carro, e vem de encontro contigo? Acaso é tempo de pegar ouro, prata, vestes, olivais, vinhais? É tempo. O profeta, ele não apenas está vivendo na carne, ele vive no espiritual. Deus fala com aquele que busca a Ele. Aquele que vive no santuário do Senhor tem conhecimento de toda a causa. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Agora vem a sentença daquele que era para ser um sucessor do profeta. Eliseu fala para Geazi, aquilo que estava em Naamã, agora está em ti. A lepra de Naamã se apegou a ti. Mas olha só, gente, observe, essa maldição não era apenas para Geazi, essa maldição era para sua descendência, não pararia apenas em Geazi, mas o seu descendente pagaria. Eu quero agora aqui puxar um pouquinho. Você, pai, você, mãe, ensina aos teus filhos, ensina a tua casa, porque aquilo que você ensinar, é isso que eles vão seguir. Se você tiver no teu coração ambição, se tu tiveres no teu coração coisas malignas, e isso tu ensinares aos teus filhos, à tua casa, é isso que prevalecerá sobre a vida deles. É como uma maldição lançada, que ninguém conseguirá tirar da vida deles, a não ser que eles se rendam ao Senhor. O rei era colocado sobre uma nação para dirigir a nação, para direcionar a nação. O profeta para direcionar o rei. O pai é para direcionar a sua casa. A mãe para trazer cobertura, ensina aos seus filhos. Se os pais falharem, a sua geração será uma geração de fracassados.
Se os pais falharem em ensinar os preceitos do Senhor aos seus filhos, se tornarão como Israel no tempo de Acabe. Porque Salomão falhou em ensinar Acabe a Israel a permanecer na presença de Deus. Consequência, gerações de idólatras, gerações ignorando a Deus, gerações vivendo escravo do pecado, e nunca foram libertos até hoje, vivem escravos das suas próprias necessidades, porque nunca se voltaram a Deus, porque lá atrás, alguém não os disciplinou a andarem no caminho do Senhor. Deus falou a Josué, aliás, Josué fala ao povo: vocês escolhem hoje a quem vocês quereis servir, se aos deuses dos seus pais aí dos passados, ou se ao Deus do céu. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Também diz Deus: ensina aos filhos, para que inculquem estes mandamentos. Encucar é meditar dia a dia, é falar para o filho: cuidado, esse caminho que você está trilhando pode ser mal, pode ser ruim. Ah, mas é meu filhinho. Se você ama o teu filhinho, você direciona ele. Se você ama o teu filho, você dá a direção, você dá a correção, você ensina ele, porque você quer o bem dele, e ele vai ensinar os filhos dele, consequentemente os filhos ensinarão os filhos, e serão uma geração abençoada, porque a Bíblia diz que ele visita a bondade até 1000 gerações. Não tem família vitoriosa, não tem pai vitorioso, não tem mãe vitoriosa, se os filhos se tornarem fracassados. Nós vemos uma geração aí no mundo, brigando, lutando por drogas, por liberação de drogas, brigando, lutando por gêneros e não sei o que, mais não sei o que, porque tem uns pais fracassados muitas vezes, que não oraram, que não ensinaram a eles, e hoje eles estão lutando por coisas erradas. A tua oração, Pai, tem muito poder, tem muita autoridade na vida do teu filho. A tua oração, mãe, tem muita autoridade na vida do teu filho. Só você tem poder e autoridade no Espírito Santo para direcionar a mente e o coração desse jovem, deste menino, dessa criança. Se nós falharmos como pai, se nós falharmos como mãe, o que será de nós? Como nos justificaremos diante de Deus? Chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou aqui salvo. Ele falou: e a sua família? E os seus filhos? Que amor é este? A Bíblia diz: ame a Deus acima de todas as coisas. E em segundo ele fala: e o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o mais próximo de você? Qual é o mais próximo de ti? Se não é a esposa, se não é os filhos, e depois os próximos, e próximos, e próximos. Não adianta nós amarmos e fazermos de tudo para o estranho, aquele irmão, aquela irmã, e devemos fazer, mas se nós negligenciarmos aos nossos, de nada isso vai adiantar. Em que isso somará na nossa vida espiritual? É tão bom ser pastor, é tão bom ser pastor, é tão bom ser missionária, né, missionário? Mas diante de Deus, pastor, lá embaixo você era chamado de pastor, né? Então, chega aí. Vamos bater um teco agora, né? O título traz responsabilidade, o título de pai traz responsabilidade, o título de mãe traz responsabilidade. Não é um título, é uma dádiva. É uma dádiva de multiplicar, de crescer, de encher a terra, e não é de qualquer ser humano, mas é seres humanos ligados na terra, mas também ligados no céu. Alguém que faz diferença aqui, porque um dia foi contado lá. Muitos usam o argumento: mas Deus sabia antes de nascer, por isso já foi perdido. Leia a Bíblia. Ninguém convence Deus a se perder a alguém. Os nossos caminhos são traçados por nós mesmos. Deus tem um plano para toda a humanidade, e o plano dele é que todos se salvem. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o plano de Deus é que todos
se salvem. Mas esse é o plano de Deus, mas não é o plano do homem. Mas o nosso plano tem que ser que todos se salvem. Todos, a minha família esteja nesse barco. Quando estiver fechando a porta do barco, eu quero que a minha família esteja dentro. Eu quero a minha família dentro do barco. Eu faço parte do todos se salvem. Eu faço parte desse. Não fique tranquilo se a tua vida não está alinhada com Deus. Comece a alinhar. Não descanse enquanto você não alinhar a tua vida com Deus. Pastor, o que é alinhar a vida com Deus? É andar pulando, gritando e gritando aleluia. Alinhar a vida com Deus é viver santidade, é viver a palavra de Deus, é não ser confundido com o mundo, é ser luz nas trevas, é ser sal na terra, é ser alguém que manifesta a glória de Deus, é alguém que entendeu que os olhos foram abertos e não mais vou fechar, porque eu entendi que os meus olhos me conduzem à direção de Deus, e aos olhos espirituais que fazem isso. A partir do momento que nós começarmos a olhar com os olhos da carne, nós perdemos a direção, nós perdemos o foco. É hora de voltar, é hora de se alinhar. Se Geazi tivesse dito: é verdade, profeta, eu errei, eu pequei, eu menti, eu fui lá e busquei aquilo que o Senhor rejeitou, o profeta regeneraria ele diante de Deus orando, mas não foi isso que ele fez. Meu querido, nós não estamos isentos de pecado, não, de jeito nenhum, mas o pecado, ele tem que ser confessado diante de Deus e abandonado. Nós não estamos isentos de pecar, mas quando pecarmos, nós temos um coração tão sensível, dizer assim: meu Deus do céu, o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso me voltar, eu preciso me voltar à essência de Deus, e me arrepender, e voltar de novo às práticas que Deus quer que eu faça. Sabe, isso é um coração quebrantado. A Bíblia diz assim, que coração quebrantado, Deus não rejeita. Coração quebrantado traz favor de Deus. Coração quebrantado traz a graça de Deus. Coração quebrantado faz Deus inclinar e ouvir. Estou ouvindo uma oração e aquele coração está quebrantado, vou visitar ele. Coração quebrantado, ele se arrepende, não é santo não, mas é coração que se arrepende, que se prostra, que fala: eu preciso de Deus, sou dependente desta graça, dependente deste poder, dependente do Espírito de Deus. Esse é um coração quebrantado. Igreja, eu te convido a se pôr em pé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por causa da ganância de Geazi, ele pôs toda a sua descendência a se perder. Mas a igreja não, a igreja entendeu que por causa do amor de Cristo, todos nós somos alcançados ao arrependimento, todos nós somos alcançados a viver novidade de vida, todos nós somos alcançados a viver salvação em Cristo. Pai querido, eu oro a Ti, Pai, nesta noite. Eu sei que somos fracos, falhos, mas isso, Senhor, é coisa do homem. Mas nós queremos ser dependentes do Senhor, porque na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece, meu Pai. Nas nossas falhas, o Senhor nos corrige e nos ensina, meu Senhor. Ajuda a Tua igreja a ser vencedora, Pai querido. Ajuda a Tua igreja, Jesus Cristo, a vencer todos os fracassos, todas as lutas, a superar todos os obstáculos, a superar todo o avanço do inimigo, toda a luta que vem contra nós. Ajuda-nos a fortalecer-nos, Senhor, a sermos vitoriosos, meu Pai. Abre os nossos olhos para ver aquilo que não estamos vendo. Muitas vezes estamos caminhando em direção ao precipício, meu Pai. Ajuda-nos a ver isso, Senhor, que possamos retomar a caminhada para contigo, que possamos abrir os nossos olhos, Senhor amado, e nos voltar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos convencer a todo momento, porque nós somos dependentes dEle, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos direciona, Senhor. Que Ele possa tocar no nosso coração cada dia e nos chamar de filho, porque filho, ele se arrepende e se volta ao Pai todos os dias, filho honra ao Pai todos os dias, Senhor.
Em nome de Jesus, abençoa cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, junior, seja tocado pela tua graça, o teu poder, Pai. Traz restauração nas famílias, traz restauração na fé, naquele que está distante, que ele possa se aproximar, que tu diz, Senhor, que aquele que se achega a ti, tu se achegará a ele, meu Pai. Faz desta noite o teu milagre, o teu mover, traz essa graça poderosa e maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cura todo enfermo, todo aquele que está, meu Pai, limitado no seu corpo físico, seja restaurado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu quero me